Vamos agora passar para um exercício que vai utilizar bastante o conceito de temporização, né? De demoras dentro do nosso sistema para acontecer as coisas. Temos aqui esse problema, né, esse enunciado, e já vamos fazer uma análise de elementos físicos que a gente vai ter aqui, que possivelmente a gente vai ter que controlar. A gente tem esses contatos KM1, KM2, KM3. Então a gente pode já se imaginar que esses contatos aqui a gente vai ter que controlar. Temos o relé térmico, que a gente vai ter que ter de consideração dentro do nosso sistema. E isso aqui, que eu não faço a ideia do nome, o professor explicou que serve apenas para completar essas associações que estão sendo feitas aqui nesse circuito. E a ideia, né, segundo o professor, desse circuito é, primeiramente, ligar uma conexão, né, ligar essa conexão aqui de K2 e K3 para que o motor funcione apenas em uma pequena porcentagem do total da tensão que está vindo. Então, uma porcentagem da tensão é perdida, né? Tipo, não vai 100% da tensão da parte trifásica aqui pro motor. É para passar alguns segundos e, né, parar com essa associação e ligar logo direto o motor K1. Mas vamos ler, né, a nosso enunciado e vamos ver exatamente o que a gente precisa. Deseja-se partir um motor de indução trifásico. Deseja-se partir um motor de indução trifásico para evitar altas correntes de pico no momento da partida. Para isso, faz-se necessário uma chave compensadora, de forma a atender a ligação de potência apresentada na figura ao lado. Ao pressionar o botão Liga, conectado à entrada I1 do CLP, inicialmente deve-se ligar as contatoras K3 e K2 do CLP. K3 e K2. Iniciando-se assim uma contagem de 5 segundos. Após esse tempo, as contatoras K3 e K2 são desligadas e a contatora K1 é acionada, mantendo-se o motor ligado até que uma ordem de parada seja dada através do botão desliga, que vai estar conectado no I2, ou pela atuação do relé térmico no I3. Então, é o que eu acabei falando. A gente tem que ligar esses dois contatos por 5 segundos e logo em seguida, com esses contatos ligados por 5 segundos, ligar esse contato aqui até o sistema pedir para desligar ou qualquer coisa assim. Se vocês quiserem fazer as associações, já estão aqui, né? Então, de Q1 a Q3 é os contatos K1, 2 e 3. O Q4 aqui é uma luzinha, pelo visto, é uma luz que indica que o relé foi desarmado. E temos as 3 entradas aqui, o botão de ligar o sistema inteiro, o botão de desliga e o relé térmico. Vamos lá. Para nossa condição do nosso sistema estar ligado, a ideia vai ser a mesma. E 2 e 3, deixa eu botar nomezinhos bonitos, né, nos nossos contatos. Então a gente vai ter botão liga. Então vou escrever aqui, botão liga. Vamos ter o botão desliga, ou acho que não vai caber tudo, vai ficar botão desligue. Vai ser isso. E vamos ter o nosso relé. Então só escrever aqui relé térmico. Beleza. E a gente vai ter, aqui. A gente vai ter as seguintes saídas. Seguindo a saída para K1, deixa em caps. K1, K2 e K3 e a última que é o relé desarmado. Ok. Temos então tudo nomeado. O que a gente quer fazer? Vamos começar com a nossa condição do nosso sistema estar ligado, que é então I2 e I3. Temos I2, notando que eles são normalmente fechados. Então, fisicamente normalmente fechados,
na nossa lógica a gente vai deixar ainda, a gente vai deixar normalmente aberto. Então vai ficar assim. E vamos salvar isso numa memória pra gente usar em todo o nosso sistema. Ok. Agora, vou colocar aqui embaixo. O que a gente quer é que quando a gente ligar o sistema, ligarmos o sistema é para ligar Q3 e Q2 e iniciar uma contagem de 5 segundos. Uma maneira mais direta de fazer isso é a seguinte. Eu vou fazer então um contato aqui para ligar, né? O nosso botão liga. E ele vai ligar um temporizador com... Cadê? Preciso pensar num temporizador bom pra gente. Com retardo na desenergização? Acredito que não. Deixa eu ter certeza. Calma aí, deixa eu pensar antes que fique muitos segundos de silêncio, rapidinho. Aqui, beleza, me resolvi. Vamos lá. Vamos fazer então o direto mesmo. Vamos ligar os dois motores no início de tudo aqui. Então, cadê? Temos o... Opa! Ainda aí um aqui. Eu vou ligar o Q2, que é o contato 2, e o Q3, que é o contato 3. Liguei esses dois. Vou fazer o selo. Eu vi o nome correto, o nome é selo. Tava falando lá, nos vídeos atrás aí. Aqui. Opa, fiz invertido. Beleza. E fazemos esses selos aqui. E, mano, temos assim. Relay de boa. O botão não tá acionado. Quando eu apertar I1, ligou os dois contatos que a gente quer. Ah, tá. Agora que eu vi o erro que eu fiz. Aqui é Q2, tá fazendo certo. E aqui é Q3. Aí. Agora, tá tudo certo aqui. Apertei o botão ligar, ligou os dois contatos e vai ficar ligado. Com isso, a gente vai ter que criar uma barreira para essas coisas aqui poder desligar em relação a um temporizador, né? Daqui 5 segundos. O que a gente vai fazer pra isso, eu vou até colocar. A gente vai ter um temporizador em algum canto do nosso circuito. E esse temporizador, ele vai ser normalmente fechado, né? O contato desse temporizador vai ser normalmente fechado nessas duas coisas aqui. Porque o que eu quero fazer? A gente vai ter um temporizador. Esse temporizador, ele vai contar 5 segundos antes de ligar. Aí quando esse temporizador ligar de fato, ele vai ligar o K1 em algum canto aqui do nosso circuito. E como aqui está normalmente fechado, vai abrir esses dois contatos aqui. Abrindo esses dois contatos, vai desligar K2 e vai desligar K3. Essa é a lógica. O que vai de fato ligar, né? Vai fazer o temporizador funcionar. Vai ser quando o K2 estiver ligado e o K3 estiver ligado. Ou o contato Q2 estiver ligado e o contato Q3 estiver ligado. Quando os dois estiverem atuando, né, estiverem ligados, estiverem passando o sinal, a gente vai atuar o nosso temporizador. E o modo que eu quero trabalhar com ele é esse aqui. Temporizador de retardo na energização. Então eu vou dar um enable nele aqui. Então vou enviar um sinal para ele. E vai ter esse tempo T até ele realmente ligar o sinal certinho pra gente. Vou colocar aqui o valor de 5 segundos. E aqui já vai funcionar a parte dos 5 segundos. Passou 5 segundos, desliga os dois contatos. Então, se liguem. Não estou acionando o botão desligar e o relé térmico está armado. Lindo. Eu vou ligar o botão de ligar o sistema. Liguei o sistema. K2 e K3 está funcionando. K2 e K3 está funcionando. E aqui o temporizador... Opa! Exatamente. O temporizador desligou. Nossa, calma. Vamos fazer isso mais lentamente. Difícil falar tudo de uma vez. Vou colocar aqui 10 segundos. Vou aqui
tudo certinho, eu liguei o sistema. K2 e K3 está funcionando aqui. Só que o temporizador aqui embaixo está contando um tempo. Ele conta esse tempo, né? Porque esses duas coisas ligou. E quando terminou o tempo, terminou a contagem, isso aqui atua, esses dois contatos abrem, o que faz K2 e K3 fechar. Lindo. Pronto. Temos a nossa lógica do temporizador nessa parte aqui. Então a gente já tem o K2 e o K3 não funcionando quando o temporizador termina a contagem dele. Cadê? Deixa eu só ter a ideia certinha. Eu vou fazer errado, daqui a pouco eu corrijo. E vamos fazer então agora o contato aqui. Vamos fazer a nossa condição, né, para o nosso motor ligar. Aqui no final eu vou ligar o contato 1. E aqui eu vou ter o temporizador, que quando ele acionar, né, quando ele ligar de fato, ele vai realmente fazer o nosso motor funcionar. E isso. Então vou fazer aqui por a maneira que está errada que eu estou falando. Liguei o sistema, K2 e K3 está funcionando, está passando a contagem aqui do contador, do temporizador, melhor. E terminou isso aqui, por um segundo ali o K1 ativa, mas ele, né, desliga logo em seguida porque o temporizador para de atuar, né? Ele atua só um pouquinho, porque K3 e K2 eles desligam. Então, por eles desligarem, esse temporizador não vai ficar ligado o tempo inteiro. Então, o que a gente vai fazer aqui para solucionar esse problema é o famoso selo. Então, a gente está usando agora um selo onde não tem, ao invés de uma entrada de um botão, né, que a gente estava usando sempre, a gente está usando um temporizador agora, que é a mesma coisa. A ideia é exatamente igual. E agora a gente tem o nosso circuito sem a parte de sinalização feita. Tá tudo pronto. Vamos lá. Vou armar o nosso relé. Eu vou parar de atuar o botão desligar. E temos aqui nossa condição de ligar os motores funcionando. Liguei o sistema. K2 e K3 está funcionando. E o temporizador aqui embaixo está correndo. Esse temporizador vai passar os 5 segundos, né, em vez de 10. Atuou o temporizador, passou energia aqui nessa linha, ligou o K1, ativou o selo, K1 agora está ativo. E olhe, K2 e K3 desligaram com isso. E é isso. Isso aqui a gente resolveu o exercício 7. Se vocês quiserem realmente ele completo, vocês vêm aqui e vamos sinalizar o relé desarmado, que seria o I3, normalmente fechado, porque, né, já discutimos algumas vezes. Esse aqui seria o K4, isso. Já discutimos algumas vezes. Temos o relé térmico aqui, passa para cá. O relé térmico, quando ele tá armado, ele dá sinal. Então, se ele tivesse aberto aqui, ele ia estar informando que o relé está armado e não desarmado. Então a gente faz normalmente fechado, para quando o relé atuar, né, que o relé atua quando ele for desarmado. Quando ele está desarmado, aí sim, para enviar a informação aqui pro nosso relé bonitinho. Vou dar run aqui e vamos ver aqui no CLP. Já está mostrando aqui, ó, que nosso relé está desarmado. Vou armar o relé. Vou parar de atuar o botão de desliga e vamos ligar o I1. Liguei I1, note Q2 e Q3 está funcionando aqui e vai passar, né, alguns segundos até que, vamos ver, esperar aqui, até que Q2 e Q3 atuem, mas o que foi isso? Não entendi o que foi isso. Oi.
O que foi isso? Certo, vou testar de novo, porque eu não entendi esse problema. Liguei o sistema. Deixa eu diminuir a contagem. Estamos perdendo muito tempo aqui. Vou diminuir essa contagem aqui para 2 segundos. Pra gente já ver logo o que tá acontecendo. Vou aqui, para de atuar o botão desligado, armei o relé, liguei o sistema. Q2 e Q3 estão ligados. Ah, certo. Entendi. Eu estava com o I1 atuado aqui, né? Se eu atuar o I1, ele tá atuando os botões aqui, que não era para acontecer. Vamos solucionar esse problema antes que o professor carque a gente de soco. Pra gente solucionar esse problema, cadê? O que a gente pode fazer... deixa eu ver... certo. O que a gente pode fazer é essa parte jogar no lugar daqui. Porque note, o nosso temporizador não está sendo atuado o tempo inteiro. Ele atua uma vez só para desligar isso aqui e ligar o K1 lá embaixo. Só que ele atua uma vez só e ele mantém fechado aqui, né? Então dá pra gente continuar enviando sinal. Então se a gente apertar o botão de liga aqui, vai ligar os outros contatos. Deixa eu ver o que a gente pode fazer para não ligar. Beleza. O que a gente pode fazer para não ligar esses contatos é o seguinte. Eu vou salvar essas coisas em memórias. Memória 1 e memória 2. Vou colocar aqui, ó, memória 2 aqui, né, o contato da memória 2 e o contato da memória 3. Eu vou colocar a atuação do K1 como outra condição, né, como processo, perdão, do nosso aqui, para os nossos motores de fato atuarem. Então, espero que não esteja confuso de visualizar isso aqui. Isso aqui e aqui. Então, ó, a gente tem que isso, tá certo. Então a gente tem, ó, que M2 é essa parte aqui do que vai controlar o contato 2. E ambos esses contatos aqui, né, seja o Q2, seja o Q3, só vão poder atuar, né? Só vão poder realmente ligar os motores ali se o Q1 não estiver sendo acionado, não tiver acionado nem nada. Então vamos dar run aqui. Então, ó, vou armar o relé, eu vou parar de atuar. Eu vou... Note aqui, ó, o Q1, por não estar sendo acionado por agora, lá embaixo, ó, ele não está sendo acionado. Aqui está fechado, normalmente fechado. Então, se eu ligo os motores, realmente, de fato, liga. Passa-se os 2 segundos, ligou K1 aqui embaixo, e agora, note que aqui agora está aberto, porque o K1, né, o Q1 ou K1, eles estão atuando. Ou seja, se eu vier aqui e acionar o I1, note que os motores não vão mais ligar. Então, é bom sempre também estar de olho nesses detalhes, de se não vai ter nenhuma condição no sistema que vai executar as coisas erradas. Por exemplo, um exercício no segundo vídeo, terceiro, acredito eu, na real, que a gente não pode ter curto no nosso sistema. Então é sempre bom estar ligado nessas coisas. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.